Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 29 de agosto, agora na Espanha, 19 horas e 54 minutos, no Brasil, 14h54 da tarde. Gente, a BTC, ela basicamente voltou a visitar esse patamar aqui em torno de 19 mil dólares. Fizemos a mínima ontem, 28 de agosto, em 19.520. Vocês vejam que a gente visitou esse patamar aqui em 18, 19 de junho. Visitamos aqui no final de junho, começo de julho, 1, 2 de julho. Chegamos a agulhar em 30/6 para 18.626. Depois ficamos com corpos reais aqui ameaçando perder esse patamar. Agulhamos também em 13 de julho e agora, no dia 28 de agosto, ontem, a gente bateu 19.520 na mínima. Hoje a mínima ficou em 19.550, ligeiramente ascendente em relação a ontem. Basicamente, na minha leitura, a gente está desenvolvendo aqui um fundo quádruplo, que é uma movimentação normal do mundo cripto. Em corretivas anteriores, a gente chegou a desenhar aqui fundos duplos, mas é normal aqui, por exemplo, na corretiva de maio de 2021, a gente fez uma agulhada, 2, 3, 4, aqui foi um fundo quádruplo também. Muita gente aqui que me segue no canal estava reportando a possibilidade de uma grande bandeira de baixa. Aqui seria o mastro e aqui seria a bandeira, mas eu reportei que a bandeira estava maior que o mastro. Então, essa configuração, esse desenho gráfico, na minha leitura, já está totalmente descaracterizado. A bandeira não pode ficar bem maior que o mastro. Então, a gente está numa figura acumulacional. E as três linhas do canal de Keltner, emboladas com a nuvem, descaracteriza também uma bandeira de baixa. A gente está protagonizando uma figura acumulacional. A prova disso é que no semanal é bem provável que a gente faça esse corpo real aqui retornar para ser engolfado pelo corpo real do candle anterior. Só basta que até domingo a gente fique acima de 20.600. A gente até agora não perdeu o fundo da agulhada de 18 de junho, que foi a semana que começou em 13/6. A agulhada bateu 17.622. Se a gente perdesse esse fundo aqui, aí sim a gente poderia advogar essa tese da bandeira de baixa. Mas o fato é que o mastro ficou bem menor que a própria bandeira. E na minha leitura a gente está desenhando aqui um fundo quádruplo e a BTC agora deve retornar em direção ao centro gravitacional da nuvem na projeção na altura de 22.600, que vai deixar ela no semanal, se isso acontecer até domingo, até o próximo domingo, por exemplo, com um belo engolfamento aqui no semanal, dando condições e um respiro para ela voltar a testar de baixo para cima a MM200, que subiu mais um pouco, está em 23.091. Lembrando que a MM200 segue subindo porque ela nada mais é do que uma média aritmética dos 200 últimos fechamentos. Ou seja, como a BTC ficou muito tempo ali num patamar acima de 40 mil dólares, esses fechamentos acabam empurrando a MM200 lá para cima. Então ela subiu, agora está em 23.100 basicamente. Essa vai ser a nossa resistência mais impactante. No intraday a BTC foi didática, hoje os 4 sinais fecharam com uma rapidez absurda. Quando a BTC bateu aqui na upper e foi buscar a VWAP, eu reportei que era difícil ela perder a VWAP, a gente deu os sinais e rapidamente ela voltou a estressar a upper e os 4 sinais fecharam numa velocidade impressionante. Os assinantes colocaram lucro no bolso. Na seara dos fatos, Mastercard vai desbloquear a livre conversão de dólar contra BTC, Ether, XRP e Cardano através de uma parceria inédita com a Binance. Ou seja, gente, são os institucionais dando uma liquidez que não tem precedente no mundo cripto, e é isso que vai levar a BTC para aquele nosso patamar final nessa corrida de touros que eu estava reportando, algo acima de 200 mil dólares. Quem me acompanha sabe que esse bull run que a BTC ainda está protagonizando desde o halving que aconteceu em maio de 2020, quando ela estava lá próxima de 10 mil dólares, só vai terminar quando a BTC bater 240 mil dólares. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, eu posso fazer outro. A queda da BTC não assusta bancos brasileiros. As principais entidades bancárias do Brasil
Bradesco, Itaú, Santander, até o BTG Pactual abriu agora uma exchange cripto, seguem comprando o BTC. Segundo os executivos dessas instituições, o preço está convidativo e o CME Group de futuros de Chicago vai lançar futuros de BTC e ETH em euros no mercado norte-americano e europeu. Existe ETFs, inclusive, de futuros contra USD e agora vai existir também contra euros. Isso só vai alimentar a liquidez dos dois principais criptoativos. Na minha leitura, isso é bom, apesar de muitos... agora surgiu, inclusive, um ETF de futuros short, apesar de alguns fundos enviesarem por um lado short, o fato é que a boa parte desses fundos são especulativos no sentido long, mas enfim, só vai aumentar a liquidez desses dois criptoativos que são o carro-chefe do mundo cripto. E há uma reportagem muito interessante hoje na Zero Hedge, dando conta da possibilidade de os Estados Unidos terem provocado a Rússia a invadir a Ucrânia para sabotar o Nord Stream 2. Para quem não sabe, o Nord Stream 2 seria a segunda artéria de gasoduto que abasteceria a Alemanha. Segundo esse analista geopolítico, uma aproximação nesse nível em termos de infraestrutura entre a Alemanha e a Rússia poderia desestabilizar o poder geopolítico dos Estados Unidos. O interesse primordial dos Estados Unidos, sobre os quais durante séculos foram travadas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a própria Guerra Fria, tem sido em torno da relação Alemanha e Rússia, porque unidas elas sim representam uma grande força geopolítica capaz de desestabilizar o domínio dos Estados Unidos geopolítico. Mas o fato é que essa guerra começou de uma maneira e pode terminar de outra maneira. O fato é que essa guerra está criando uma dicotomia no planeta, criando um bloco euroasiano, vamos colocar assim, a Eurásia, o que inclui Rússia, China e a própria Índia, e a Arábia Saudita está pendendo para o lado do Vladimir Putin, está criando uma dicotomia planetária que, na minha leitura, seria até pior do que uma eventual união de infraestruturas entre Rússia e Alemanha. Isso aqui pode ser também uma teoria da conspiração, mas fica para registro e reflexão de vocês. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. A América do Norte, os Estados Unidos da América, importaram mais de 6 bilhões de dólares em mercadorias russas desde o início da invasão russa sobre a Ucrânia. Em resposta ao ataque da Rússia sobre a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, prometeu isolar e inutilizar a economia russa. Porém, não é isso que a própria economia norte-americana tem feito. Eles seguem importando muitos insumos, basicamente mais de 1 bilhão de dólares por mês em madeira, metais, alimentos e outros bens para os Estados Unidos. Ou seja, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E essa guerra deixou a zona do euro, a União Europeia, numa condição energética ridícula. E agora os políticos suíços, o parlamento suíço exige um stop nos blackouts imediatamente. O parlamento suíço ameaça interromper o fechamento de 5 reatores nucleares que estavam previstos para serem desativados agora em 2023. Depois do evento Fukushima, que causou aquela tragédia no Japão, mas que foi causada por um terremoto de magnitude 9 na escala Richter, a Europa estava num processo acelerado de desnuclearização da sua energia. E agora a Suíça e o parlamento suíço ameaça evitar o fechamento de 5 reatores nucleares, já que a Suíça ficaria absolutamente dependente de insumos energéticos de parceiros em relação aos quais ela não tem plena confiança. Até recentemente, a Suíça tinha uma produção de eletricidade segura e livre de CO2. Mas o fechamento desses 5 reatores
colocariam a Suíça numa situação absolutamente ridícula. É a Europa caminhando forte para uma supernuclearização que não tem precedente desde o evento Fukushima. Na verdade, antes de Fukushima, a Europa já não vinha incrementando as suas plantas termoelétricas, mas agora isso virou uma obsessão. E eu já reportei aqui no canal a incrível relação que existe entre estoque de urânio e o mundo cripto. Esse gráfico aqui mostra a correlação brutal entre o urânio, que é o insumo das termoelétricas nucleares, e a BTC. Vocês vejam que o urânio acompanha religiosamente a BTC. E o descompasso aconteceu nos últimos dias. Nos últimos 7, 8 dias, o urânio vem subindo absurdamente e a BTC enviesou aqui por um caminho de baixa. Mas que na minha leitura elas vão se encontrar. Esse pump do urânio nos últimos 10 dias deve turbinar uma reação da BTC para pelo menos buscar aqui a MM200 no semanal. Deixa eu voltar aqui para o gráfico semanal. No semanal, a MM200 segue ali em 23.100. Tá bom, pessoal? Fica esse registro da BTC, que na minha leitura tá só acumulando. Eu não advogo a tese de que isso aqui seria um mastro bandeira e que o movimento de baixa continuaria, justamente porque a bandeira ficou muito maior que o mastro. Na minha leitura, essa embolada das 3 linhas do canal de Keltner contra a nuvem de Shimoku no diário é mais uma prova de que a gente está, na verdade, num movimento acumulacional. Provavelmente a gente vai desenvolver uma subfigura triangular para fazer o preço da BTC retornar em direção à nuvem ali no patamar de 22.700, podendo bater até 23 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.